Continuação da leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, capítulo 25, Na Tijuca. Ui, lá me ia a pena a escorregar para o enfático. Sejamos simples. Como era simples a vida que levei na Tijuca, durante as primeiras semanas depois da morte da minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupas, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 9, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo. 2 semanas, ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz, esse Cotrim. Passara de estroina a circunspecto, agora comerciava em gêneros de estiva. Labutava de manhã até à noite com ardor e com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho que então tinha, e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Eu creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria. Essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom é que estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, eu confesso que eu senti em mim um eco delicioso. Lembro-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos as galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora-se bem esta expressão, leitor. Guarda, examina. E se não chegaras a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes eu caçava, outras dormia, outras lia muito, outras enfim não fazia nada. Deixava-me atuar, de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava, recomendei expressamente que me deixassem só. 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra. Era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias estava farto da solidão. A dor aplacara, o espírito já não se contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte. Os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais da dona Eusébia. Lembra-me, é ela. Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado. Mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava, misteriosamente, o nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a dona Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinha-me dado razão aos acontecimentos. Ainda, porém, que na mão dessem 1814,
já ia longe. E com ele a travessura e o vilaça e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar a senhora Dona Eusébia? Perguntou-me Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte do enterro da minha mãe. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei-me fazê-la imediatamente ao descer. Das palavras antigas, tem o circunspecto, que é de pândego a homem sério. De estiva, literalmente, grade onde se assenta a carga do porão de um navio. Por extensão, essa própria carga. O narrador nos informa de que carga se tratava. 256 era encaracolar as suíças, parte da barba que cresce na lateral do rosto. Que bom que é estar triste e não dizer coisa alguma. As You Like It. É um poema, trecho de um poema traduzido, de Jacques. Why this good to be said and say nothing? 258, vamos lá. Deixar-me atoar, vagar, literalmente a reboque, em se tratando de um barco que era puxado por outro barco através de uma corda chamada toa, donde a locução à toa.